Muito bem, estamos de volta. Você já deu uma refletida aí como é que tá a saúde da sua boca? Gente, olha, não poder sair de casa com aquela liberdade, as novas rotinas e protocolos, tudo isso já faz parte do nosso dia a dia, vamos combinar? Só que além disso, os cuidados com a higiene ajudam a controlar a propagação do coronavírus. E sabendo que a boca é um dos principais canais de contaminação, é extremamente necessário dobrar os cuidados. Só para você ter uma ideia, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os serviços relacionados com a saúde bucal foram um dos mais afetados na pandemia, com 77% dos países relatando aí a interrupção total ou parcial dos serviços. E toda a falta de acompanhamento, junto com várias outras interferências na alteração da rotina, trouxeram sim muitas consequências para a saúde bucal das pessoas. E a gente quer conversar melhor sobre isso, a gente vai conversar aqui com a doutora Michele Santana, que é dentista e vai nos ajudar a entender como podemos continuar ou retomar o cuidado da nossa saúde bucal. Bora conversar com ela? Você pode conversar com a gente, claro, mandando aqui a sua dúvida ou contando aí o seu caso aqui pra gente. Usa o QR Code aqui, você vai ser direcionado para o nosso contato de WhatsApp para você contar o que é que está acontecendo aí. Ou então, através do número 12 982 660004. 12 982 660004. Olá, Michele, tudo bem? Bem-vinda ao Vida e Saúde. Boa tarde, Teru. Boa tarde a todos. Tudo bom? Prazer estar falando contigo sobre esse assunto. Eu não sabia que esse dado era tão impactante. 77% de redução parcial ou total. É bastante, hein? É bastante, Teru. Na verdade, a pandemia, ela não trouxe, a gente fala que o impacto não foi somente ali esse social das pessoas estarem se isolando, né? Isso trouxe diversas outras questões psicológicas, de saúde, né? Hoje a gente tem até crianças com tendência a desenvolverem ansiedade, tudo relacionado a esse impacto exatamente que a pandemia trouxe pra gente, infelizmente. Michele, conta pra gente a importância de uma boa saúde bucal. Tem gente que acha que é só aquela coisa estética, de ter os dentes mais clarinhos, de não ter nenhuma cárie aparente aqui. Conta pra gente como é que isso vai mais além. Na verdade, a relação da higiene bucal, ela tem diversas relevâncias ali na área, né? Então, pacientes que estão internados, principalmente, hoje a gente tem um grande grupo de dentistas trabalhando dentro dos hospitais, dentro das UTIs, porque a gente sabe hoje que a COVID, a maior concentração da carga viral é na saliva, né? Então, esse contato com a saliva que tem trazido bastante piora em alguns quadros da COVID. Então, a gente tem bastante estudos relatando dessa falta da higiene, principalmente desses pacientes que estão acometidos no hospital, que é essa falta de fio dental, a falta desse cuidado de um acompanhamento de um dentista ali. Então, esse foco bactéria, vírus, isso traz uma piora muito relevante no quadro de Covid. Alguns anos atrás, eu li alguma matéria em uma revista que dizia que a saúde bucal estava relacionada, por exemplo, à longevidade. Por que as pessoas acham que a saúde bucal fica só aqui nessa região, ela não interfere nas demais áreas do nosso corpo? Na verdade, as pessoas relacionam muito dentista e higiene somente com questão de sorriso branco, sorriso bonito, e isso é muito errado, né? A gente esquece do fator principal. Uma pessoa que perde precocemente os dentes, ela dificilmente vai conseguir mastigar corretamente. Isso traz outros fatores, que é problemas de estômago, uma gastrite. Isso a gente conversa muito com os pacientes, até aqui mesmo na clínica, porque muito se procura sobre estética, quero voltar a sorrir, quero voltar a tirar foto, mas pouco se fala do que isso afeta diretamente ali na sua rotina, né? A fala, o seu psicológico, a sua alimentação, isso tudo está interligado com essa longevidade que a gente fala.
Muito interessante. Agora é o seguinte, a gente precisa de rotina quando o assunto é cuidado com a saúde bucal. E a gente preparou aqui, olha, essas várias pessoas aqui representando eu e você. Sim, olha, nossos filhos também, os nossos amigos. Como é que a gente consegue manter uma rotina com hábitos de higiene mesmo durante a pandemia? Tem gente, doutora, que eu fiquei sabendo que perdeu um dente, mas graças às máscaras, vou até tampar o que está escrito aqui, conseguiu disfarçar até chegar ao dentista. As máscaras esconderam um pouquinho da preocupação ou da urgência, digamos assim, tá? Então vamos falar um pouquinho de autocuidado, olha. Gente, parece que não tem nada a ver, mas tem. Lavar bem as mãos tem a ver com a saúde bucal, minha gente. Com certeza. Esse fato de lavar bem as mãos, pessoal, não dá muita relevância, né? Mas, poxa, quanta coisa a gente come, a gente pega com as mãos, aquilo que você toca, que você coloca lá a mão, alguém teve qualquer espirrou, gotícula de saliva, tossiu, você foi e colocou aquilo na boca. Poxa, olha o tanto de coisa que pode acontecer por conta de um toque, da falta de higienizar as mãos. Uhum. E a contaminação cruzada, né, doutora, ela ficou mais consciente. Eu acho que a pandemia veio, ela trouxe alguns fatores também que ajudaram a gente a se tornar mais consciente da exposição a doenças, através do uso de máscaras e hábitos como lavar as mãos com frequência. Olha esse outro cuidado aqui, importante, que a máscara de muita gente escondeu, doutora. Ai. A escovação, o assunto polêmico. O pessoal foge, né? Eu acho engraçado, a gente recebe as pessoas aqui e a gente pergunta qual a frequência da escovação. Todo mundo fica fixo nas 3 vezes ao dia. Mas e nesses intervalos que comeu, né? O que faz? Não escova por quê? Então, é muito importante. A frequência da escovação não é de acordo com a quantidade de vezes por dia certas que tem que fazer. É após toda a refeição. A gente costuma falar que é como se a bactéria fosse lá e começasse a fazer uma construção. Então, se você não escova, é fato que algum problema, a conta chega em algum momento, né? Certo, então escovação, minha gente. Olha, se você está indo trabalhar, lembra de levar sua escova, sua pasta de dentes numa bolsinha dentro da sua bolsa, mas não deixe de fazer. Esse é um hábito que vai te economizar muita grana de tratamento no dentista. Você precisa ir sim para ele checar, fazer uma limpeza, mas os cuidados, os tratamentos mesmo, são realmente caros e quem não cuidou, paga depois no consultório, né, doutora? Com certeza. Ó, vamos olhar esse outro cuidado aqui que muita gente acha que, ó, já escova o dente, já tá de bom tamanho. Olha esse aqui. Você passou fio dental hoje? O pessoal foge do fio dental. Tão importante. E tem muitos casos. As pessoas focam bastante só escovar. Na verdade, tem muita relação também com um pouco de preguiça, né? O trabalho que vai dar para ficar lá passando fio dental com todo o cuidado, mas a importância que ele tem, tanto no índice de cárie, que tem uma importância muito grande, porque começam a surgir cáries bem escondidas entre um dente e outro, que às vezes você só percebe quando já virou um monstro. E aí que vem o problema, surge dor, surge desconforto, e também com doenças periodontais, gengivais, que é onde a gente pode ter uma perca mais precoce dos dentes, que tem relevância muito grande com essa placa que fica entre os dentes e o pessoal não utiliza o fio, acaba não conseguindo remover corretamente. E tem um outro detalhe, viu, doutora? Eu percebi o seguinte, que quem usa fio dental com frequência tem menos problemas de mau hálito do que quem não usa. Porque sim, entre os dentes acaba ficando um restinho de comida ali que às vezes não é nem aparente, a escova não consegue alcançar aquele meio. E eu também fiquei sabendo que as cáries entre os dentes são mais caras de serem tratadas do que as cáries mais aparentes, é verdade? Provavelmente sim, porque quando começa essa cárie bem escondida ali na lateral e você não encontra, em pouco tempo, geralmente ela vira uma cárie muito grande. Então, são aqueles casos que acabam dando canal, acaba virando uma coroa, que se tivesse tratado lá no início, visto ali, ou passado aquele fio dental com um pouco mais de amor, não teria acontecido.
Olha aí. Gente, agora essa aqui é clássica. O cuidado com a alimentação precisa ser vigilante. A gente quero saber o seguinte: hoje em dia todas as gomas de mascar, praticamente, a não ser as infantis, são sem açúcar. Os alimentos sem açúcar realmente não dão cáries, doutora? O que a gente tem que prestar atenção, Teru, é o seguinte: o foco tanto da mídia quanto o nosso estudo de muitos anos é que o açúcar é somente aquele visível, né? O próprio açúcar que nós vemos no rótulo da bolacha, no bolo, mas esquecem dos açúcares invisíveis que a gente fala, que é o carboidrato, a farinha. Então, isso tudo são coisas que prejudicam. Não significa que está lá, sem açúcar, zero. Não significa que é o alimento correto ou que isso não vai te trazer problemas. Então, tem que prestar bastante atenção no rótulo referente a isso, que não é somente aquele açúcar que prejudica. E mesmo os alimentos que a gente consome em casa, né? Aquele pão, ele pode ser que nem leve açúcar, mas a farinha, a própria farinha de trigo, acaba se transformando em um carboidrato que pode proporcionar cáries aí. Então, cuidado com essa história de, mas não tem açúcar. Cuidado. Além do açúcar, existem outros alimentos que são vilões para a saúde bucal, doutora? Você já até mencionou o pão, essa parte da farinha. Isso tudo são alimentos que vão trazer algum problema se não tiver aquela higiene correta, o uso do fio dental. Então, tem que tomar bastante cuidado referente a isso, prestar muita atenção nesses alimentos. Porque a gente tem esse hábito mesmo, lê lá, sem açúcar tá tudo bem, não vou escovar, não vou passar o fio, não precisa. Não é bem assim, né? Se você vai comer um pão integral ou qualquer lanche, tem ali sua porção. Eu perguntei porque alguns alimentos ou bebidas, como os refrigerantes, por exemplo, parece que geram maior sensibilidade. Não sei se pelo gás carbônico ou pela quantidade de açúcar ali presente também. Mas refrigerante, molho de tomate, que é mais ácido, o próprio cafezinho, são alimentos que também a gente precisa ficar mais esperto, que não fazem bem? Com certeza. Eu gosto de falar que tudo que é em excesso é ruim. Então, a gente precisa ter essa moderação na alimentação também. Não que eles são os vilões, não é isso. Eles têm seus alimentos que, em doses certas, são alimentos bons, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Por exemplo, que você citou, o molho de tomate ou alguma coisa que tem um pouquinho mais de acidez, isso a longo prazo causa um desgaste ali superficial no esmalte. Isso vai te gerar mais sensibilidade. Cuidado então, gente. Olha esse outro cuidado aqui com a higiene bucal, que muita gente acaba esquecendo de fazer, doutora. Limpar a língua. Que horas? De que jeito? Muito importante. Eu oriento, é a orientação de todos, fazer a higienização da língua em todas as escovações. Não precisa, na verdade, vocês não precisam se preocupar, preciso comprar aquele limpador de língua específico. Não, com a própria escova mesmo. Eu sei que às vezes incomoda bastante porque tem paciente que tem um pouco de ânsia, mas a gente pede, mostra a língua para fora, como se estivesse colocando, faz um movimento de varredura para gerar menos incômodo. E todas as escovações higienizar a língua também, porque ali fica resíduo alimentar. Isso que eu queria saber, se na língua, a língua pode ser de repente um hospedeiro ali para essas bactérias. Então a pessoa às vezes escova os dentes, mas a língua tem aquela coloração mais amarelada, mais esbranquiçada, indicando ali a presença de mais bactérias e facilitando a proliferação das cáries e também o mau hálito, por exemplo. Sim, pode ficar. Ter a língua com aquela placa branca não significa que aquilo dali é sujeira. Nós temos alguns pacientes que têm umas anatomias um pouco diferentes e tem algumas estruturas que são dessa forma. Mas, a rigor, a língua ela tem algumas fissuras e ali fica guardado o resto de comida. E sim, pode prejudicar, pode ser causador para avançar uma cárie que já está ali começando. Então, vamos evitar o problema. Escovação da língua, minha gente. Olha aqui. Esse aqui eu achei que fosse uma coisa superficial, mas tá nas recomendações de saúde bucal. O enxaguante, usar o enxaguante bucal. Minhas filhas vão amar essa orientação aqui, porque como gostam. O enxaguante bucal, ele é excelente, ele ajuda bastante, mas a gente tem que tomar bastante cuidado
com as indicações, porque o enxaguatório bucal, ele é como se fosse um antibiótico. Então, se você usa sem recomendação, sem ali um suporte do dentista, isso pode te trazer outras alterações, como desregular a flora intestinal, tem algumas outras questões. Então, ele é excelente com uso moderado também, sempre sem álcool, mas sempre com acompanhamento e indicação do dentista. Legal, até porque tem tantas marcas hoje, doutora, que fica difícil a gente escolher uma que talvez seja realmente a mais indicada. Tem com álcool, tem sem álcool, tem para crianças, tem para adultos, então realmente acho que vale muito essa indicação. Doutora, chegou uma interação que eu quero trazer na nossa tela nesse momento. Quem está falando com a gente agora? É a Elma. Doutora, não estou indo ao dentista por receio de contaminação. Ai, boa pergunta. Que orientação você me dá? É seguro ir? Pergunta a Elma por aqui. Eu também tenho o mesmo questionamento, doutora. Porque vocês estão... É risco para vocês, dentistas também, mas vocês estão em contato com a porta de entrada ali do vírus, que é a boca, é saliva, né? E aí fica aquela dúvida, como é que é feita a higienização, se corre risco de um paciente para o outro, eu receber algum resquício ali de contaminação. O dentista respira bem próximo também. Fala um pouquinho disso para a gente. Álvaro, desde que começou a pandemia, na verdade, o dentista sempre teve as recomendações, protocolo de higienização, por ter esse contato próximo mesmo com o paciente. Então, biossegurança, proteção, álcool, isso sempre esteve presente no cotidiano aqui da odontologia. Mas na pandemia, nós ficamos mais criteriosos nesse sentido, né? Com restrição de horários, diminuição de agenda, intervalos maiores entre um paciente e outro. Os instrumentais agora tem um protocolo mais rigoroso do que já era antes para a esterilização. Então, tem todos esses fatores que contribuem para ajudar esses pacientes que precisam do tratamento e precisam vir até aqui, para se sentirem seguros. Então, tanto nós como profissionais, quanto os pacientes também ficarem seguros nesse quesito. Hoje já melhorou muito em relação ao início da pandemia. Hoje os pacientes já estão vindo mais às consultas, não somente aquele emergencial que estava bem no início. Então, como a Elma, né, que perguntou, isso. A Elma que perguntou sobre ir até o dentista. Então, Elma, eu acho que agora depende de como você tá, lógico, né? Mas o acompanhamento do dentista, eu acho que você estando vacinada, profissional estando vacinado, seguindo todos os protocolos de segurança no ambiente, não tem o porquê você não ir. Mesmo porque nós sabemos todos os agravantes de você não estar fazendo um acompanhamento. Então, justamente... Eu quero que você fale um pouquinho disso pra gente, doutora, porque a gente já está mais tranquila, a gente já está começando a realizar algumas atividades que estavam completamente em stand-by, né, até agora, até bem pouco tempo atrás. Mas quais as consequências dessa falta do check-up? Porque tem problemas de traumas, né, que acontecem e a gente vai pela urgência no dentista. Mas existem alguns outros problemas que eles não surgem naquele momento, mas eles se tornam agudos naquele momento em que a gente sente aquela dor que ninguém merece. Exatamente. Então, lá no início, a gente até falava que o paciente deveria ir ao dentista em caso de dor, inchaços, sangramentos, mas a gente até estava falando, até agora, antes de entrar a pergunta, sobre o foco da carga viral que tem na saliva, que encontra na boca. Então, o paciente que tem essa carga viral ou que não está fazendo o acompanhamento no dentista, a chance de progredir uma cárie, ter mais foco de bactéria, a doença periodontal, a gengivite, isso traz muitos focos de bactéria que podem transformar em outras doenças e piorar. A gente tem alguns estudos em que casos de Covid, eles são agravados pela presença dessas bactérias, porque o paciente aspira aquilo para o pulmão ou pode cair na corrente sanguínea e isso tem uma recuperação ruim para esse paciente pós-Covid ou até durante a internação com o próprio Covid. Então, sim, hoje é muito importante estar em acompanhamento com o dentista, sim.
Legal, olha, então você viu aqui no Vida e Saúde que é possível tomar alguns cuidados importantes aí na sua rotina. Escovar os dentes, escovar a língua, passar fio dental, lavar as mãos com frequência. O que mais, gente? Enxaguante bucal, acho que a gente falou tudo aqui, né? Mas nada substitui a checagem do dentista. É ele que é o especialista com equipamento, com luz, que vai conseguir enxergar algum problema que esteja apenas começando aí. E aí você vai ter menores complicações, como você viu, não só na saúde bucal, mas também na sua saúde integral. Quero agradecer a doutora Michele pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Que Deus te abençoe, viu? Amém, Teru, nós todos. Eu que agradeço a participação, agradeço a atenção de vocês. Eu quero indicar aqui também, Michele, o seu Instagram, @sorrix com X, @sorrixvistaverde. Quem quiser acompanhar um pouquinho do que é realizado, dos procedimentos, dos serviços disponíveis, encontra tudo lá no Instagram, @sorrixvistaverde. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Teru. Olha, a gente faz um intervalo agora. Na volta tem um assunto muito interessante aqui no Claramente. O Dr. César vai trazer dicas valiosas de como evitar o esgotamento no trabalho. E eu ainda te ensino a fazer no programa de hoje essa receita sensacional de doce de cacau. Eu não provei ainda, gente, mas tá um cheiro muito bom. E esse look tá apetitoso, não tá não? Já já eu te ensino essa delícia. Volto já.